família, bom dia irmãos, bom dia irmãs. Nós começamos essa semana uma nova série de reflexões sobre os desafios que como igreja nós enfrentaremos no momento em que nós formos liberados para estar reunidos uma vez mais. É preciso pensar sobre isso e a melhor maneira de fazer isso é somando pontos de vista, opiniões e mais do que isso, consultando aquele que conhece e sabe todas as coisas. E aí eu quero já lhe pedir que comigo oremos ao Senhor, peçamos a Ele a direção para todas as coisas que nós vamos fazer, não só no dia de hoje, mas nos dias que estão por vir. Amém? Senhor nosso Deus, nós colocamos o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Nos rendemos, Senhor, completamente à ação do Teu Espírito Santo, à condução do Teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que conhece, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito e conhece também os segredos do Teu coração. O Senhor não está limitado por paredes, por circunstâncias, muito menos pelo tempo, Senhor. Pedimos, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor que já conhece o fim dessa história, já sabe o fim de todas as coisas e não faz e não começa nada sem que antes haja terminado. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse caminho, nesse entendimento, por essa nova etapa da nossa história, Pai, nesse novo tempo. De que maneira o Senhor quer que nós caminhemos, Pai. Nos ajuda, Pai, abre o nosso entendimento e nos faz ser a expressão exata do Teu Filho amado. Trabalha nos nossos corações, no nosso interior, para que a glória, Senhor, seja sempre dada ao Teu nome, Senhor. Te oramos, eu te apresento os meus irmãos que estão em casa. Peço, Senhor, que as escamas e as vendas sejam retiradas dos seus olhos. Que não hajam, Senhor, limites, Pai. Limites para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós sabemos que os Teus planos para 2020 não foram suspensos. Então, Senhor, nos faz caminhar na Tua vontade, nos Teus planos. Isso eu peço, Senhor, não apenas por mim, pela minha família, mas pelos meus irmãos e irmãs, espalhados por toda a terra. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que nesses momentos iniciais nós sempre pedimos a sua colaboração e a sua ajuda compartilhando esse vídeo com os outros irmãos. E você percebeu que alguém da sua célula não esteve aqui conosco, que não está recebendo da parte de Deus aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações? Nós queríamos pedir a sua ajuda. De que maneira? O que você ouvir aqui, lhe chamar a atenção, tocar seu coração, reproduz lá na sua célula, com um áudio curtinho, com um vídeo, contando como você tem sido abençoado e edificado. E assim nós vamos tocar a vida de muito mais pessoas. Pode ser que a pessoa não escute todos esses minutos, mas ela certamente vai ouvir o seu áudio. Então, por favor, nos ajude a tocar mais pessoas com esse conhecimento que é tão relevante para o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então, irmãos, nos 2 últimos devocionais eu estive agarrada com a igreja de Corinto e eu não queria soltá-los agora porque eu acho que existe muita riqueza, existe muitos ensinamentos deixados pelo apóstolo Paulo para a igreja desse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. O que eu quero fazer nessa hora é lhe chamar a atenção para as palavras iniciais de Paulo aos Coríntios, aqueles irmãos a quem Paulo falou como pastor e líder que ninguém quer ter e em compensação eles são a expressão exata da igreja que nenhum pastor quer pastorear. Paulo disse assim na minha versão, a mensagem: Eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus, o Messias, conforme o plano de Deus, com meu amigo Sóstenes, envio esta carta a vocês da igreja de Deus em Corinto, cristãos purificados por Jesus e separados para uma vida plena de Deus. Incluo nessa saudação todos os que invocam Jesus onde quer que vivam.
Ele é o Senhor deles, assim como o nosso. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, sejam com vocês. Toda vez que penso em vocês, e eu faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam. Com livre acesso a Ele, concedido por Jesus, o que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Basta pensar que vocês não precisam de nada, já tem tudo. Todos os dons de Deus estão entre vocês, que aguardam com expectativa o retorno de Jesus. Além disso, Deus está com vocês, disposto a mantê-los no caminho, até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus, que conduziu vocês a esta aventura espiritual, compartilha conosco a vida do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Ele jamais irá desistir de vocês, nunca esqueçam disso. Essas são as palavras iniciais de Paulo a esses irmãos, que Paulo repete em alguns capítulos mais na frente, que já estavam abastecidos de tudo o que precisavam para enfrentar aquelas pressões que eu mencionei anteriormente, externas, mas estavam também equipados de toda a ferramenta que tinham necessidade para lidar com os problemas internos, que também nós já tratamos nos outros devocionais. O que é que eu estou querendo resgatar do que Paulo disse para esse tempo em que nós estamos pensando sobre os desafios da igreja? Preste atenção, nós estamos entrando em um novo tempo e nós da Zoe especificamente fomos preparados pelo Senhor. Nos meses que antecederam o finalzinho de 2019, o Senhor nos falou sobre ser novos, ter a nossa vida reestruturada, redirecionada, realinhada para viver uma nova estação. Quando uma estação muda, até a natureza se prepara para essa nova estação. No caso do outono, se preparando para o inverno, algumas espécies de árvore dão seus frutos e as suas folhagens caem. E isso é uma ação da natureza retendo toda a seiva no caule, se preparando para o inverno que está por vir. Liberam-se as folhas caem numa intenção clara de preservar tronco e raízes. Porque numa próxima estação renascem as folhas e rebrotam flores e vêm os frutos. Se a natureza, os pássaros trocam a sua plumagem, na natureza também os pássaros trocam a sua plumagem. Se a natureza dá lições valiosas, a palavra de Deus já vai marcando para nós o tempo, deixando sinais, deixando palavras, ensinamentos consistentes e utilíssimos para o tempo que nós estamos vivendo. E eu me refiro a esse tempo de agora. Esse de agora, esse que as pessoas estão chamando de um tempo de crise, um tempo catastrófico, apocalíptico, escatológico, apoteótico, folclórico. Tantas coisas tantos adjetivos nós poderíamos agregar, a esse tempo. Fora que tem sido um tempo de choro, um tempo de dor, um tempo de luto, um tempo, como a Bíblia diz lá em Eclesiastes, claramente, de afastar-se de abraçar. E aí, nós estamos nesse momento em que toda a população mundial batalha com o controle da pandemia. Mas junto com o controle da pandemia, os protocolos sanitários, uma readaptação da nossa rotina, é preciso também adaptar o nosso comportamento. Nós brasileiros que somos extremamente expansivos e conhecidos pelos abraços, beijos e o toque físico, aprendemos nesses últimos 3 meses que nós precisamos literalmente não abraçar, não tocar, não beijar, E isso trouxe toda uma ansiedade e uma preocupação pelo futuro. Esse contexto que nós estamos vivendo mudou também a nossa forma de consumir.
não é? Porque a maioria o comércio está fechado, os shoppings permanecem fechados, os serviços são todos por delivery, não é? Precisamos mudar o nosso comportamento e usar muito mais as tecnologias. A prova é que até eu tô por aqui, falando ao seu coração, sem ter a menor ideia de como, porque realmente não sei operar essas máquinas, não sei fazer essas coisas. Irmãos, olha, eu sou realmente uma negação. E a cada dia que passa é como se o Espírito Santo me convencesse diariamente de que eu preciso, como é que eu diria? Ser mais plástica, entende? Me expandir mais, e às vezes, irmãos, é preciso, como plástico, mudar de forma. Não é? E nunca mais voltar a ser o que era. Esse é um grande desafio, né? Eu gosto da segurança, da estabilidade. Aliás, né? Muitos de nós gostamos disso. Mas nós estamos em um momento que o Senhor está nos dando uma nova forma. E dói, é esquisito, desconfortável pra caramba, mas muito necessário. E louvado seja Deus que conhece o tempo e as estações, e conhece também os nossos corações e sabe de que maneira trabalhar conosco e que materiais usar e de que maneira nos convencer e de que forma sempre nos falar, não é verdade? Então, concordemos ou não, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Gostemos ou não, não podemos nenhum de nós escapar dessa situação. Esse não foi o único momento na história da humanidade que coisa semelhante aconteceu, queridos. E assim como as pessoas do início do século passado tiveram que lidar com outra pandemia e adaptar toda a sua vida, nós estamos sendo chamados para um momento de adaptação. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios que nós enfrentaremos. Afinal, todos nós ainda estamos olhando para os dias que estão por vir com os olhos de 3 meses atrás. A prova disso é que a maioria de nós está cheio de expectativas para voltar a congregar juntos no templo. E o congregar juntos no templo não vai ser imediato, vai ser gradual. Primeiro se libera uma parte, depois uma outra parte. Protocolos são estabelecidos, são verificados, analisados e depois se passa para uma outra etapa, se observa primeiro. E nós não gostamos de limites. Naturalmente nós não gostamos. E é como se nossa vida inteira nesse momento estivesse sendo limitada por algo que é nesse momento maior do que nós. A ciência continua descobrindo, continua evoluindo, temos muitas pessoas curadas, glória a Deus por isso, Deus sabe o quanto eu louvo por isso. E aí nós estamos em um momento em que nós precisamos tirar os nossos óculos para poder enxergar as coisas de outra maneira. Quando eu pensei no devocional de hoje, eu pensei em fazer de outra maneira. Eu pensei em ir ali na frente do Maceió Mar Hotel e filmar para vocês o que é possível enxergar quando você sai daquele hotel. Você vê o mar verde da Ponta Verde, não é aquela coisa linda que todos nós nos impressionamos todas as vezes que passamos por ali ou simplesmente ignoramos. Você tem uma visão, quando você abre a porta e sai, você vê a praia de Ponta Verde e você fica extasiado com aquela beleza toda. É uma visão, é um ponto de vista, é a vista de é a visão que você tem de um ponto. Isso é um ponto de vista, é apenas a visão de um ponto. Mas se você pega um cartão postal, uma foto panorâmica, ou se você simplesmente sobe naquele elevador e vê do telhado do hotel, você consegue ver Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca e Cruz das Almas em um único olhar. E que mudança de paradigma é ver o que está diante dos meus olhos quando eu estou no plano terra, olhando apenas aquilo que os meus olhos míopes, com astigmatismo e limitados pelo espaço, podem ver.
E que coisa completamente diferente é a vista aérea de uma paisagem. Isso me fez lembrar, esses dias, de um episódio que está relatado em 1 Samuel, no capítulo 16. Samuel é mandado por Deus à casa de Jessé, ungir Davi como rei. Lembre que nesse episódio Saul ainda governava. E no primeiro momento, Samuel olha para os irmãos de Davi impressionados com todas as características e prerrogativas de rei que aqueles rapazes tinham. Tinham porte, tinham elegância, tinham valentia, tinham um comportamento diferenciado que impressionaram Samuel. E Samuel, à medida que eles foram passando, simplesmente colocou o óculos dele, aquilo que Samuel entendia que deveria ser características de um rei. E aí ele viu o primeiro, viu o segundo, viu vários passarem, cada vez mais ele ficou impressionado. Mas foi preciso, em um determinado momento, tirar os olhos daquilo que ele estava vendo no mundo natural para enxergar as coisas de outra forma, de uma forma mais ampla. Enxergar com os olhos de Deus. Talvez você esteja olhando para essa crise como eu, com os meus próprios olhos. Ou talvez você esteja olhando com os olhos de outra pessoa. Não sei. Mas o convite de Deus para você hoje é que você, como a Jéssica nos sugeriu na sexta-feira, deixe de enxergar as circunstâncias como sendo apenas o pior momento das nossas vidas. Apenas como sendo um momento de muita dor e sofrimento. Talvez seja um momento, queridos, de enxergando os nossos desafios, começar a enxergar as coisas à maneira de Deus. E o meu convite para essa manhã é que, pensando no tempo que está por vir, tire seus olhos do que você vê no mundo natural, com os seus olhos míopes, ou com problemas de visão, ou você está vendo que está perto demais, ou não está vendo coisa nenhuma distante, como acontece comigo. São problemas de visão diferente. Eu só consigo ver o meu problema, as minhas circunstâncias. O nome disso, de acordo com a oftalmologia, é hipermetropismo. É quando você só vê, quando a sua visão de perto está afetada. Aliás, melhor não entrar nesse campo, porque eu não entendo disso, né? Melhor falar do que eu entendo, que é a miopia. Você não está vendo nada de longe, você não consegue... A ansiedade pelo futuro é maior do que o que você está vivendo no presente. Então, tira os olhos das circunstâncias. Tira os olhos daquilo que você está vendo e começa a pensar. O tempo que está por vir é um tempo onde as minhas lentes de 3 meses atrás não servem. É um tempo que talvez todos os planos que eu fiz precisem ser atualizados, mudados, abandonados em troca do que está por vir, que pode ser muito melhor e mais excelente. Porque de acordo com o versículo 7 de 1 Samuel 16, o Senhor diz a Samuel: olha, Samuel, eu não vejo as coisas como os homens veem. O homem só é capaz de ver aquilo que está diante dos seus olhos. Eu vejo aquilo que está nos corações. Eu posso sondar motivações. Eu sei o que é melhor e conheço os planos que fiz a seu respeito. E os planos são de paz, para lhe dar esperança e um futuro. Senhor meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu quero te pedir que o Senhor, nessa manhã, retire dos nossos olhos, diante dos nossos olhos, tudo aquilo que nos impede de enxergar as coisas como o Senhor vê. O Senhor não está em crise, o céu não está em crise, o Senhor não está apavorado nem em pânico com o futuro que nos aguarda. Foi o Senhor quem escreveu a nossa história
E ainda que não tenha sido o Senhor quem planejou e arquitetou todas as coisas, diz a tua palavra, Senhor. Diz a tua palavra que o Senhor trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que te amam, com a finalidade de os fazer semelhantes a Jesus. Que a gente não perca, Senhor, o tempo, que a gente não perca a percepção de que, apesar de todas as circunstâncias, o Senhor permanece no governo das circunstâncias. E é o Senhor quem dá a palavra final a nosso respeito. Nos ajuda, Senhor, a abandonar aquilo que precisamos abandonar para viver essa nova temporada. Que aquilo que tem vindo da tua parte aos nossos corações durante todos esses dias, finalmente dê frutos, finalmente opere dentro de nós para nos adaptar, para nos dar nova forma, para fazer de nós aquilo que o Senhor pensou a nosso respeito. Faz, Senhor. Queremos te dizer, queremos ser colaborativos com o teu plano e com o que o Senhor está fazendo. Queremos ser teus cooperadores, Senhor, nesse tempo que está por vir. Eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Não podia faltar, né, irmãos? Beijo do Bruno.